Vamos orar? Você pode fechar os olhos e já levar cativo ao Senhor a sua mente, seus pensamentos, suas emoções, apresentar o seu espírito agora diante de Deus. Pai, nós estamos na tua presença, o teu nome é glorioso para sempre. Tu és Deus acima de todos os deuses. Senhor, a tua vitória é absoluta e nós te adoramos. Nós honramos o teu nome nessa noite, Senhor. Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa mente agora. Colocamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Senhor, a partir desse momento, só o Senhor tem liberdade de falar na nossa mente. Cerca este lugar agora com os anjos com a espada desembainhada. Senhor, que haja paz em cada coração. Que haja paz agora em cada mente. Em nome de Jesus Cristo, o que o Senhor tem para fazer hoje, o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é Deus e agindo Deus, quem impedirá? Ah, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, eu quero pedir ajuda para Célia. A Célia está aí? A Célia está aí? Ou Anderson? Tem uma sacola aqui na minha cadeira. Isso, tem um computador aí. Acreditem ou não, meu tablet é carregado 100% de bateria, acabou de apagar. Mas quando eu estava saindo de casa, o Espírito Santo falou no meu coração, por que você não leva também o computador? Guarde esse tablet. Agora ele está ligando e apagando, eu vou ficar com os dois aparelhos. Ah, mas é demais. A palavra vai prosperar. Nem que a gente tenha que fazer um culto só de adoração hoje. Vai dando glória aí. Enquanto o computador reinicia. Estou com 2 equipamentos aqui. Gente, esse equipamento, ele tem menos de 6 meses de uso. Fala sério. Fala sério. Olha só, não, ele liga e apaga, não tem problema. Vocês têm um pouquinho de paciência, enquanto eu entro com a senha aqui no computador. Pode guardar aí, Maísa, guarda aí, por favor, minha querida. Porque ele tá apagando, não sei o que acontece. Então, vamos de computador mesmo. Vocês tenham um pouquinho de paciência. Porque hoje está tudo diferente. Mas o nosso Deus é o mesmo. Aí que vai dar tudo certo. Louvado seja Deus que nos dá estratégia. Eu achei até estranho, eu falei, nossa, mas eu vou levar o tablet e o computador? Deixa eu ver, vamos lá. Aê, abriu. Glória a Deus. O Senhor é bom. A Ele toda a honra. Queridos, eu quero conversar com vocês hoje, refletir com a igreja sobre um assunto tão importante, sobre um assunto não muito popular, não muito falado, mas extremamente necessário. Queridos, o choro, ele é uma linguagem universal. Não importa a cultura, não importa a idade ou a condição social de uma pessoa, em algum momento todos já experimentaram o sabor das lágrimas. Você já experimentou o sabor da lágrima? Já quando a gente nasce, a gente já nasce chorando. Existe um choro que ele vem por causa de uma dor física, por causa de uma enfermidade. Há o choro também da perda, quando alguém que nós amamos parte ou nos deixa, ou quando perdemos algo muito importante, também há a dor da perda. Existe também o choro da alegria. Quem já chorou de alegria? Quando faltou palavras e você saltou e pulou e chorou. Ah, enfim, resumindo, existem muitos tipos de choro. Mas hoje quero refletir com a igreja 3 tipos de choros que são mais profundos. Esses choros, eles não vêm dos olhos. Esses choros vêm da alma. Trata-se do choro do arrependimento. Trata-se também do choro da intercessão. E igualmente o choro da gratidão.
nós vamos tratar desses 3 choros hoje. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, já abra em Salmos 51, leremos de 1 a 6, esse texto tão conhecido e que tem tanto para nos ensinar. Salmos 51, 1 a 6. Encontraram? Temos também na tela, mas é melhor que você leia na sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Ali está na versão NVI, né? Aqui está um pouco diferente o que eu anotei. Vou ler o da tela, tá bom? Conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Amém? Tenho certeza que você já conhecia esse texto. Esse salmo é um salmo de Davi, ele que escreveu, logo depois que ele pecou com Batseba. Davi, nesse texto, ele reconhece a sua culpa. Ele clama pela misericórdia de Deus. Davi admite que pecou contra Deus. Ele suplica nesse salmo, nos demais versículos, que o Senhor devolva a comunhão com o Espírito Santo, que ele tenha de novo a alegria da salvação. E esse salmo conclui afirmando que Deus jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. A história de Davi é uma história linda. Quando nós lemos o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, se você quiser abrir, nós vamos caminhar um pouquinho pelo livro do profeta Samuel. Então, esse capítulo registra quando Deus escolhe Davi para ser rei de Israel. O texto diz que Davi foi ungido rei, que Davi foi cheio do Espírito Santo. Depois, no capítulo 17, nós vemos a coragem de Davi ao enfrentar o gigante Golias. Depois disso, nós vemos que ele é reconhecido como guerreiro e ele é honrado diante de todo o povo. Então, Davi tem uma carreira ali onde ele é sustentado, amparado por Deus, aonde ele é abençoado por Deus. Deus sempre lhe dava vitória, mas a história segue e chegamos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. Este capítulo registra que o exército de Israel estava em guerra, mas Davi não foi guerrear, ele ficou no palácio. E ao ficar no palácio, ele saiu numa espécie de varanda, né, podemos dizer isso, e de lá, desse terraço, ele vê Batseba se banhando, ele vê Batseba nua, e ele deseja essa mulher por causa da sua beleza. É interessante, se você observar bem, que Davi pergunta quem é essa mulher. E os seus assistentes ali dizem que ela é filha de Eliã. Fala, olha rei, ela é filha de Eliã, ela é esposa de Urias, um dos seus soldados fiéis, um dos seus fiéis guerreiros. Mas Davi, cheio de lascívia, com o coração cheio de pecado, não se importa se aquela mulher é filha de alguém, muito menos se importa se ela é esposa de alguém. Ele dá ordem aos seus emissários e diz, vai lá e busca essa mulher para mim. E na mesma noite, Davi se deita com Batseba para satisfazer o pecado do seu coração. Naquele momento, Davi estava pensando só nele. Então,
Passou um pouquinho de tempo, Batseba manda um recado para Davi. Davi, eu estou grávida. E agora Davi tem um grande problema. Por que ele tem um grande problema para resolver? Porque o marido dessa mulher está na guerra. O marido dessa mulher está na guerra, a barriga vai crescer. Como que vai se justificar uma gravidez se o marido não está em casa? Então, Davi desenvolve um plano, manda trazer esse marido para casa, dá umas férias para ele, fala, tira ele da guerra, traz ele para cá. Ao vir para cá, ele vai para casa, vai se deitar com a sua mulher, e o caso da gravidez vai ficar resolvido. E esse plano de Davi não dá certo. Porque Urias disse, como posso eu ir para minha casa, descansar, me deleitar, enquanto meus companheiros estão em guerra? E ele não foi para casa. Então Davi tem um segundo plano. Ele embebeda Urias. E fala, bom, agora a gente embebedando esse marido, ele vai para casa, não vai nem se lembrar do que foi que ele fez, mas ele, por estar em casa, ele vai entender que ele é o pai da criança. Pois também não funcionou. Não funcionou esse plano. Então, Davi agora resolve o problema da gravidez de vez, na cabeça dele. Ele falou, já sei. Fez uma carta para o comandante, deu para o próprio Urias, falou, chega lá, entrega para o seu comandante, dando a seguinte ordem: coloque Urias na frente da batalha, sozinho, para que ele venha a ser ferido e morra. E assim aconteceu. Urias foi morto, e o plano de Davi era, bom, o marido morreu, agora eu me caso com Batseba, e está tudo resolvido. O projeto parecia ter dado certo. Davi só não contou com um detalhe. Ele fez tudo às escondidas. Ele fez tudo, maquinou tudo dentro da mente dele. Ele só não contava com um detalhe. Deus viu tudo. Deus viu cada detalhe. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 27, a parte B está dizendo assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. É interessante que você vai observar agora como Deus trabalha. No capítulo 12, você pode observar que Deus então manda o profeta Natã até o rei Davi. E o profeta chegou até ele e contou uma história muito interessante. E falou assim, olha rei, eu vou te contar um caso de dois homens, um fazendeiro, muito rico, cheio de novilhos, bezerros, bois, e um homem pobre, que adquiriu apenas uma ovelhinha. E ele se apegou, ele criou essa cordeirinha junto com seus filhos. Ele a criou dando-lhe do seu bocado, deixando que essa cordeirinha tome do seu copo. Ele deixava que essa cordeirinha dormisse no seu braço. Mas o fazendeiro rico, ao receber um visitante, ao invés de matar dos seus animais, matar dos seus cordeiros, escolher um animal e matar para fazer o seu jantar, ele foi até esse homem pobre e pegou a sua única cordeirinha e matou para fazer o jantar para o seu visitante. Davi então fica indignado e ele diz assim, esse homem tem que morrer. E pela cordeirinha, ele tem que restituir 4 vezes. É interessante, irmãos, que o profeta diz para Davi, tu és esse homem. E de fato, Davi, ele teve que pagar 4 vezes pelo seu pecado. Houve várias mortes na sua família, e ele mesmo só não morreu porque Deus o perdoou. Uma tragédia aconteceu, porque uma pessoa
se deixou levar pelo seu instinto. E o que nós precisamos refletir nessa noite? Nós precisamos tomar muito cuidado, igreja, com aquilo que fazemos, que pensamos que fazemos em oculto. Observe que Deus, ao falar com Davi, através do profeta, ele narra cada detalhe do pecado que Davi cometeu. Ou seja, de fato, Deus viu tudo. Deus perdoou Davi, mas ele não tirou as consequências. A família de Davi sofreu muito por causa do seu pecado. E esse Salmo 51, ele conta como foi esse processo de restauração na vida de Davi. Esse processo de arrependimento na vida de Davi. Primeira coisa que nós temos que observar quando lemos o Salmo 51. Davi perdeu a sua paz. Observe aí o verso 3, Salmo 51, verso 3. Olha o que ele fala. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre diante de mim. Como é difícil você ser perseguido por algo que você fez e que não tem mais volta. Como é difícil. A culpa é um dos sentimentos mais pesados que alguém pode carregar. Se a culpa não for tratada à luz da graça de Deus, ela se tornará um fardo que vai corroer o coração. A culpa traz tristeza, a culpa traz vergonha, a culpa traz ansiedade, a culpa traz depressão. Uma pessoa culpada, ela vive aprisionada pelo passado. E esse passado ecoa no seu presente. E ela não consegue avançar. Igreja, a cada dia nós temos ficado estarrecidos ao ver como tem crescido o envolvimento de muitos irmãos que conhecem Jesus, o envolvimento com o pecado, se flertar com aquilo que é um grande perigo. O mundo espiritual, ele é real, nós vimos isso hoje aqui, ele é real. Nós não podemos, irmãos, transitar entre dois mundos. Nós que temos Jesus, nós fomos trazidos nós viemos, agora estamos embaixo do senhorio de Jesus Cristo. Nós nos relacionamos com o sobrenatural de Deus. Você estar aqui nessa noite é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, porque não foi você que quis vir sozinho, foi Deus que te trouxe, porque a cada dia, a cada manhã, o sobrenatural de Deus cuida de você. A palavra do Senhor diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam, que a cada manhã bondade e misericórdia de Deus nos seguem, que as bênçãos do Senhor nos perseguem. Nós somos pessoas envolvidas pelo sobrenatural de Deus. Mas nós não podemos esquecer que o sobrenatural das trevas nos assedia diariamente. Por isso que o Senhor fala que lá na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é esse? Não é um mal no estômago, não é um enjoo, não é uma dor de cabeça. Esse mal é: livra-nos da ação maligna. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos. É claro que dos pecados, a gente sempre fala assim que pecado é pecado. Mas quando o pecado é na área sexual, ele é muito grave, porque ele traz uma consequência muito grande, ele tem um poder de destruição muito grande. Por quê? Porque ele envolve mais de uma pessoa. Famílias têm sido dilaceradas por causa deste pecado. Histórias que começaram com juramentos tão lindos, com votos tão lindos, têm sido desfacelados, porque muitos não
tem prestado atenção, não tem levado a sério o quão real é o mundo espiritual. E é interessante que no processo de tentação, o diabo ele fala assim na mente da pessoa: deixa de ser religioso, tudo você acha que é pecado, tudo você acha que é errado, depois você pede perdão. Satanás também fala muito assim: todo mundo peca, deixa de ser bobo, depois você pede perdão e está tudo certo. Satanás diz: você tem direito de ser feliz, diz: você merece esse prazer. E depois que a pessoa cai na tentação, depois que a pessoa cai nesse pecado, Satanás entra com um embate tão terrível, que ele diz assim para a pessoa: você é sujo, você é suja. Você acha que Deus vai te perdoar? Você acha que Deus vai te ouvir? Você sabia que isso que você fez era errado. Você caiu porque quis. Agora nem adianta orar. Que vergonha, hein? Essa semana, até essa palavra me veio ao coração, depois que eu conversei com essa pessoa, e meu coração ficou partido. E eu falei: eu não tenho visto você na igreja. E ela falou: pastora, eu caí de novo. Eu não tenho mais coragem de orar. Eu não tenho coragem de ir na igreja. Orar de novo. Eu pequei de novo, pastora. Eu não consigo. Eu não consigo louvar. E meu coração partiu. E conversei com ela e eu disse assim, eu falei: querida pessoa, né? Que eu não vou dizer quem é, claro. Querida pessoa, você está pensando desse jeito porque você está vendo Deus como se Ele fosse um humano como você. Mas Ele não é humano como você. O Senhor Jesus não veio para condenar o pecador, Ele veio para salvar. Então, quando você cai, você tem que enfrentar essa batalha na sua mente. Uma outra pessoa também falou: eu não tenho coragem de ir na oração no altar. Eu não tenho coragem, porque eu acho que Deus não vai aceitar a minha oração. Quando a gente comete um pecado, quando a gente cai, não necessariamente um pecado sexual, seja o pecado que for, e vem essa batalha na sua mente, você vai ser crente para quê? Para que ler a Bíblia? Você não muda mesmo? Você é sempre igual? Nós precisamos aprender com o que Davi fez. Ele enfrentou esse processo da maneira certa. Davi se voltou para Deus em profundo arrependimento. Diz assim, olha, graças a Deus, que nós temos para onde voltar, depois que caímos, depois que somos, atacados por Satanás e nos rendemos e pecamos, nós temos para onde voltar. Salmo 51:2 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Então ele se voltou e clamou a Deus por misericórdia. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele se voltou para Deus. Arrependimento, meus irmãos, é um instrumento maravilhoso da graça que o Senhor deixou à nossa disposição, porque Ele sabia que nós iríamos precisar. O Senhor sabia que nós precisaríamos nos arrepender, porque a luta seria grande. O arrependimento é muitas vezes visto como algo doloroso, pesado, uma humilhação. Porém, biblicamente, ele é um presente de Deus. O arrependimento não nasce no coração do homem, nasce no coração de Deus a expressão da bondade do Senhor. Se arrepender não é vergonhoso, se arrepender não é peso, se arrepender é libertação.
Se arrepender abre a porta para o perdão de Deus. Quando nos arrependemos, nós abrimos a porta do perdão para com o ofendido. O arrependimento traz refrigério. O arrependimento nos reconduz à presença de Deus e à comunhão de Deus. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando a pessoa chora por causa da consequência. Porque ela está com medo de perder aquilo que lhe é precioso, que ela não deu valor antes. Arrependimento é você chorar porque você feriu o coração de Deus. Arrependimento é você chorar porque você perdeu o que existe de mais precioso para um cristão, que é a comunhão com o Espírito Santo. Quantos afastados nós temos dos caminhos do Senhor, porque essa pessoa pecou. Foi apontada, muitas vezes no ambiente da igreja foi acusada, e essa pessoa agora não consegue mais voltar para a comunhão. Eu não sei se esse é o seu caso nessa noite, mas você que está me ouvindo, que se afastou dos caminhos do Senhor, a palavra para você é: a porta da graça ainda está aberta. O caminho do arrependimento ainda está disponível. O Senhor ainda está disponível para refazer a aliança com você. Basta que você nessa noite se arrependa e volte para os braços do Pai. Queridos, se arrepender é uma mudança na forma de pensar. É uma mudança no nosso caráter, é realmente abraçar uma nova conduta, é mudar de caminho. Arrependimento não é deixar algo, porque às vezes a gente pensa assim: primeiro eu tenho que deixar para depois se voltar para Deus. O caminho é diferente. Primeiro você se volta para Deus. Pede para Ele te encher com o Espírito Santo, para Ele te perdoar. E uma vez cheio do Espírito Santo, você vai ter força para resistir e vencer esse mal que te solapou, que te abateu. Queridos, o arrependimento deve ser a nossa prática diária. Todos os dias devemos chegar diante do Senhor, abrir o nosso coração e confessar para Ele desde as pequenas falhas até as grandes falhas. O grande erro é que muitas vezes vamos tolerando, e quando pensa que não, estamos aprisionados, amarrados numa cadeia, e aí o processo de destruição chega. A pessoa é mandada embora do trabalho, como houve o marido de uma querida que nós estamos orando. Por quê? Porque estava chateado, chegou, foi trabalhar bêbado, foi mandado embora por justa causa. Aí começa o problema em casa, começa o problema com os filhos. A pessoa fica desalentada da vida e acaba abandonando tudo, inclusive abandonando a fé. É assim que Satanás trabalha. Ai, quem me dera nós nos arrependêssemos antes de cair. Se o arrependimento chegar no momento em que você pensa em pecar, se você mata o pecado na sua mente, você não cai. Porque toda atitude que a gente toma, antes de decidir fazer algo, primeiro a gente pensa. Nós precisamos matar o pecado já direto na mente. Nós temos que tomar cuidado, guardar o nosso coração e aprender a nos desviar do mal. Veja Salmo 32, que Davi também escreveu. Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito... Você mudou a tela da projeção, volta um pouquinho. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Próximo verso. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição ao dia inteiro. Próximo.
De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou, até que admiti a minha culpa, e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Você pode dar glória a Deus? Gente, é tão maravilhoso. Davi está falando nesse verso sobre a alegria que ele recebeu depois de ter recebido o perdão de Deus. O arrependimento verdadeiro abre a porta para uma alegria que não depende de circunstâncias, que é a alegria sobrenatural, que é a alegria do relacionamento com Deus. Eu sempre falo como é importante confessarmos os nossos pecados. Existem pessoas que cometem um erro, a gente fala assim, vem conversar com o pastor. Ele vai ministrar na sua vida, ele vai orar por você. E a pessoa fala assim, não, eu não quero me expor. Eu quero que você entenda, meu irmão, que enquanto você não confessa, você mantém essa área da sua vida nas trevas. No momento em que você confessa, você traz para a luz. Ao trazer para a luz, Deus vai trabalhar, porque Deus não trabalha nas trevas, Ele trabalha na luz. Por isso que precisa confessar, por isso que precisa se arrepender, por isso que precisa confessar aos irmãos. Não quero confessar ao irmão, mas você começa confessando a Deus e vai pedir ajuda pastoral. O que não pode é se acomodar numa prisão e não quebrantar o coração na presença de Deus. Quem está me entendendo? Está tudo certo? Então, o choro que nós precisamos resgatar na nossa vida. Eu me lembro, o meu primeiro pastor, quando eu era pequenininha, ele ensinava assim para a gente. Ele falava assim, se você está orando e você não chorou, você não orou direito, volta e ora de novo. Aí ele falava, tem que chorar se arrependendo, tem que chorar em adoração, tem que chorar buscando a presença de Deus. Ele falava, crente que é crente tem coração de manteiga. Então nós precisamos trazer de volta para a nossa vida o choro do arrependimento. O Senhor não vai lançar em rosto os nossos pecados, as nossas quedas. O outro choro que nós precisamos trazer para a nossa vida, irmãos, a igreja não pode ser um lugar frio. A igreja não pode ser um lugar onde cada um está lutando pela sua própria bênção. A igreja tem que ser um lugar onde um sente a dor do outro. A igreja tem que ser um lugar onde os crentes são inflamados na intercessão. Nós precisamos desenvolver um coração que chora pela dor do nosso irmão. Por isso que eu te perguntei, você já chorou hoje? Você já orou por alguém hoje que está sofrendo? Nessa manhã o Senhor me acordou, me lembrando de 3 pessoas que estão em grande batalha. E o Senhor me levou a chorar por elas. Nós não podemos ser indiferentes, não podemos ter um coração duro. O choro na Bíblia, irmãos, não é sinal de fraqueza. O choro na Bíblia é lugar de força, é lugar de dependência. Quando a Bíblia fala do choro, não é uma apologia ao desespero, à amargura, a lágrimas de desesperança. Muito pelo contrário, é um choro que expõe uma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Crente com o coração duro não é um crente cheio da graça, ele é um crente cheio de religiosidade. Nós precisamos ser graciosos, nós precisamos ser cheios de Deus. Quando nós encontrarmos um que está perdido, um que está sofrendo, o nosso coração precisa sentir a dor dessa pessoa e orar por ela. Então eu quero te desafiar nessa noite, querido, querida, você peça para Deus um coração sensível, um coração de intercessor. O intercessor, ele não chora por si.
ele chora pelo outro. Eu não sei se você nessa noite veio aqui, a quarta-feira profética, se você veio buscar um milagre para um filho, para uma família, ou para você mesmo, para alguém que você ama, eu quero te incentivar. A intercessão, ela é eterna. Uma intercessão não tem prazo de validade. Tem valor o que você está fazendo. Tem valor, tem poder o que você está fazendo. Então você se anime, continue orando, continue clamando, continue amando. Ninguém pode se defender de uma oração. Não importa se você está sofrendo com um filho rebelde, com um marido difícil, cobre ele de oração. No tempo certo a recompensa virá, a resposta virá. E eu quero te incentivar, eu quero te encorajar nessa noite. Se você já está cansando de orar por essa causa, não faça isso. Clame um pouquinho mais, chore diante de Deus, apresente com todas as suas forças o seu pedido. O Senhor vai te responder. Você não pode desanimar. Salmo 126 afirma que aquele que chora enquanto semeia, também colherá com grande alegria. A sua lágrima não é desperdiçada, ela rega o seu caminho com esperança. Eu queria saber quem aqui já intercedeu por alguém e foi atendido. Quem já intercedeu por alguém e recebeu a resposta? Você pode glorificar a Deus, porque Ele é um Deus que responde à oração e responde à intercessão. E eu quero encorajar você que está olhando para essa situação e não vê saída. Você não precisa ver saída nenhuma. Você precisa elevar os seus olhos para o Senhor, porque a saída é Ele que vai criar aonde não existe. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso e Ele vai agir em seu favor. Enquanto você não tem palavras mais para orar, porque você já falou tudo que você tinha que falar, chore na presença do Senhor. Chore, coloque o seu coração num estado de sensibilidade, um coração aberto. Me chama muita atenção aquela mulher que tinha uma filha endemoniada. Ali eu aprendi um princípio que nunca mais eu esqueci. Ela chegou para Jesus e ela falou assim: Senhor Jesus, me socorre, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela estava tão envolvida com a dor da filha que se tornou a dor dela. Ao fazer um pedido tão cheio de amor para Jesus Cristo, ele não aguentou. Ele falou: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Porque o que eu aprendi? Que uma oração que é banhada em amor, Deus não resiste. Não faça a sua oração porque você quer ver o problema resolvido e acabar com o incômodo. Não olhe para o problema. Não olhe para o problema. Ao interceder, olhe para a pessoa que está aprisionada por Satanás, que está em engano, que está perdida. Olhe para ela e cobre ela com amor que vem de Deus, porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia. Quando nós intercedemos por aquele que não merece, por aquele que de repente não vai nem agradecer que você está orando, talvez vai até reclamar, vai dizer assim: eu não quero que você ore. Teve uma irmã, muito tempo atrás, no início do meu ministério, foi curioso, e eu falei: oi, tudo bem? Eu vi você com um rapaz na igreja. Ela falou: mas é o seguinte, eu não quero que você ora não, tá? Porque ela já sabia que aquele rapaz não era de Deus para ela. E foi muito curioso, que ela falou: olha, eu não quero que você ora não, viu? Tá? Então, foi por isso que eu não te apresentei, porque eu não quero que você ore. Queridos, eu quero te incentivar
a ser um instrumento de Deus na transformação pessoal de uma pessoa. Eu quero te desafiar a ser um instrumento de milagre para alguém. Eu quero te desafiar a não desistir de orar, a não desistir de clamar pelo seu casamento, a não desistir de clamar pela sua igreja, pela nossa nação. Se não tiver palavras, chore, porque o choro também é oração. Salmo 139 diz que antes da palavra chegar à boca, o Senhor já conhece. Então, qual é o primeiro choro que nós devemos reativar na nossa vida? Você lembra que eu ensinei? Qual é o primeiro choro? O choro do arrependimento. Esse choro deve estar bem fácil no nosso coração. Nós temos que ter um coração sensível para o pecado. Na hora que o pecado chegar, nós já temos que falar: Senhor, socorre-me, não me deixe cair. Senhor, me socorre. Se caiu, 1 de João diz que quem é de Deus não peca. Mas se pecar, nós temos um advogado que intercede diante do Pai em nosso favor. Queridos, nunca tenha medo de Deus. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você esteja aqui com o coração partido, não deixe de buscar a presença do Senhor. Nós temos também como inspiração João 11:35, que é o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. É o versículo mais curto. E nós vemos que ele retrata não apenas uma reação emocional de Jesus. Ele chorou e ele agiu e ele ressuscitou Lázaro. Nós vemos que Jesus se envolveu com aquela família. Nós vemos que Jesus sentiu a dor daquela família. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim, ele não foi indiferente. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração sensível. Ele tinha um coração intercessor. Então, nós precisamos ressuscitar na nossa vida o choro da intercessão. E para terminar, nós precisamos resgatar em nós o choro da gratidão. Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e fica lá ajoelhadinho só agradecendo? Só pedindo para o Senhor: Espírito Santo, traga à minha mente tudo o que o Senhor já fez. Espírito Santo, eu me lembro quem eu era antes do Senhor me salvar. Eu me lembro aonde eu estava quando eu estava no lamaçal do pecado. Eu me lembro o que aconteceu comigo quando eu fiquei doente e o Senhor me curou. Eu me lembro quando eu orei e o Senhor me atendeu. Eu me lembro quando eu clamei e o Senhor me livrou. Eu me lembro quando eu pedi perdão e o Senhor me perdoou. Você precisa ter um coração cheio de gratidão. Sabe por quê? O coração cheio de gratidão, irmãos, ele fortalece a sua fé. Quando você dobra o joelho e começa a agradecer, e o Espírito Santo começa a trazer à sua memória tudo que o Senhor já fez, o seu espírito começa a ser fortalecido, a sua fé começa a ser acrescentada, a sua fé começa a ser fortalecida diante desta batalha que você está enfrentando hoje. Eu quero desafiar você a pedir ao Senhor este coração, um coração grato. O coração ingrato vai trazer dúvida. O coração ingrato vai te levar a pensar que Deus te abandonou. O coração ingrato vai te levar a pensar em desistir. Mas o coração que agradece vai te lembrar de tudo que Deus já fez. E o Espírito Santo, nesse ambiente de gratidão, vai ministrar na sua vida. O Espírito Santo não trabalha em ambiente de rebelião, ele trabalha em ambiente de gratidão. E ele vai falar: filho, olha, durante todo esse tempo eu sempre estive com você.
Durante toda a tua vida eu segurei nas suas mãos. Você só não morreu até hoje porque eu te livrei. Lembra do meu amor, lembra da minha graça. E Ele vai começar a te lembrar a palavra, e Ele vai começar a trazer ao seu coração a alegria de pertencer a um Deus que tudo pode. Ele vai começar a lembrar de você sobre a paternidade do Pai Celestial. Ele vai começar a lembrar você do selo dele, do Espírito Santo que não te deixa, que não pode ser arrancado. Aonde você for, você será reconhecido como filho de Deus. Nós precisamos desenvolver um coração cheio de gratidão. Quando agradecemos, nós nos levantamos e nos fortalecemos para continuar guerreando. Nós nos lembramos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele não mudou, que Ele não vai mudar, que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que um dia tudo isso aqui será passado, que daqui a pouco nós estaremos junto com Ele. Nós precisamos ter este coração cheio de grande expectativa, cheio de gratidão, cheio de alegria, porque Deus é fiel. Ah, meu Deus, como nós precisamos, Senhor, ter o coração mudado. Como nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração igual ao teu. Um coração que ama a santidade, que é um coração quebrantado, um coração arrependido. Me dá um coração de intercessor, que é o coração igual de Jesus. Me dá um coração cheio de gratidão. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos terminar. Nós não podemos terminar sem orarmos a Deus. Nós não podemos terminar sem levantar as nossas mãos e pedirmos com toda a sinceridade. Eu queria que o louvor viesse aqui com toda a sinceridade, pedirmos ao Senhor: Senhor, muda o meu coração, muda o meu coração. Eu gostaria de saber se aqui nessa noite tem alguém que nunca entregou o coração para Jesus, mas o seu coração está sendo esmagado pela dor dos seus erros, pela dor do seu pecado. Eu quero te dizer que Jesus te perdoa e te lava, mesmo que os seus pecados sejam como a escarlata, mesmo que os seus pecados sejam pecados de sangue. Jesus Cristo te perdoa, e eu quero te convidar a entregar o coração para Jesus. Quem aqui nessa noite quer entregar o coração para Jesus e quer pedir para Jesus entrar no seu coração e te limpar de toda culpa, e te limpar de toda vergonha, e te limpar dessa dor que dia e noite te persegue e rouba a tua paz? Você está aqui e quer entregar o coração para Jesus? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Quem quer entregar o coração para Jesus, levanta a mão bem alto. Bem alto. Nós temos um moço aqui, pastor Dilson, que está levantando a mão para Jesus. Um outro moço lá atrás está entregando o coração para Jesus. Essa noite foi marcada para você. Essa noite foi marcada para você. Você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você cometeu um pecado e hoje você tem vergonha de ser chamado filho de Deus, mas Ele não tem vergonha de te ter como filho, como filha. Quem quer voltar para Jesus nessa noite, levanta a mão. Vem aqui, minha querida. Vem aqui, Renata. Dá um abraço nessa moça linda. O Pai te ama, minha querida. Ah, quem mais quer voltar para Jesus? Essa noite é noite de salvação. Ah, meu Deus, o maior presente que alguém pode receber é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados e voltar à comunhão com Deus. Quem mais quer voltar para Jesus? O Espírito Santo está te convidando. Ele não está te acusando, Ele não vai te jogar fora, Ele não vai te mandar para o inferno, mas Ele vai te limpar, Ele vai te restaurar na comunhão com Deus. Ele quer você de volta para te chamar de filho. Larga esta vida
larga para lá e venha abraçar uma vida com Cristo. Mas alguém quer voltar para Jesus? A porta da salvação está aberta. Quem quer voltar para Jesus, levanta a mão. Nós vamos até aí com você. Nós vamos orar por você. Você vai receber um banho da graça de Deus. Você vai ser envolvido pelo amor de Deus. Mas alguém quer voltar para Jesus? Quer pedir perdão dos seus pecados e voltar à comunhão com Ele? Se você quer, eu vou encerrar agora. Levanta a mão que nós vamos orar contigo. E eu quero convidar você que está aqui na igreja, que veio para o culto, para esse culto tão importante, o culto profético. Deus tem tantas coisas para liberar nas nossas vidas nessa noite. O diabo fez de tudo para este culto não acontecer, porque Deus vai fazer algo poderoso. Mas Deus trabalha com o coração quebrantado e coração arrependido. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que quer trazer o seu coração em arrependimento. Você que precisa de um coração sensível para ser um intercessor, cheio da unção de Deus, para continuar intercedendo. Eu quero que você venha para frente e venha: Senhor, me dá um coração sensível, me dá um coração que ora, me dá um coração que clama. Venha para frente. Você que tem um coração cheio de gratidão, venha trazer a sua gratidão no altar ao Senhor. Venha trazer a sua gratidão. É na gratidão que Deus trabalha. É na gratidão que tem renovo. É na gratidão que Deus muda a história. É na gratidão que Deus muda. Tira você do vale e te coloca em vitória. Venha para frente e já comece a cantar esta canção. Como nós precisamos de um coração igual ao coração de Jesus. Vamos, levanta a sua mão. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Ah, Senhor, nós corremos para a Tua presença, Senhor. Ajuda-me a amar o meu irmão. Ajuda-me a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos. Perdoar com o teu perdão. Levanta as suas mãos e canta. Enche-me com o teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh, Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao quero te convidar a fechar os olhos. E eu quero te convidar a fazer a oração mais sincera que você já fez na sua vida. Fala agora com o Senhor o que te trouxe aqui na frente. Se há arrependimento, o Pai vai te abraçar, vai tirar essa culpa maldita que o diabo colocou, porque ele é mentiroso. Nosso Pai é Pai de restauração, é Pai de libertação. As prisões da culpa são quebradas nessa noite, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós profetizamos agora libertação. Aonde Satanás amarrou a tua vida por causa de um pecado, por causa do teu arrependimento, seja liberto agora. Seja liberto agora. Satanás não queria que você viesse aqui, não queria que esse culto acontecesse, mas o Espírito Santo de Deus trabalhou e agora você está aqui. Recebe do Pai esse toque sobrenatural. Pai de amor, toma agora a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Senhor, faz uma obra tão poderosa, de maneira que os teus filhos fiquem maravilhados. Senhor, há famílias aqui que estão quebradas por causa de pecado cometido. Dá graça, Senhor, para o ofendido perdoar. Ah, Deus, pecado cometido no ambiente do casamento, traz, Senhor, agora o perdão genuíno, a restauração genuína, vinda do Senhor, Pai. O diabo entrou com tentação, o pecado aconteceu, mas o Senhor está trazendo agora uma nova história, porque o Senhor é Deus, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia. Olha também para aquele, Senhor, que está intercedendo, que às vezes até está cansado de tanto esperar pelo teu agir. Fortalece o coração do intercessor nesta hora. Fortalece, enche de fé, enche de graça. Derrama uma nova unção. Derrama uma nova unção. Ajuda os teus filhos a verem, Senhor, o teu agir no meio dessa luta, Senhor. Não deixa desanimar. Fortalece, Senhor, fortalece os intercessores aqui. Recebe também a oração da gratidão, Pai, diante de Ti. Senhor, quando agradecemos, nós atraímos as Tuas bênçãos. Recebe, Senhor, a ação de graças do Seu povo. Que ao agradecer por tudo que o Senhor já fez, Senhor, essa pessoa seja curada. Que tumores vão embora agora em nome de Jesus, porque muitas vezes o tumor é fruto do ódio, mas aonde há gratidão, o amor de Deus entra. Ser curado agora em nome de Jesus, de doenças espirituais causadas por dores emocionais, em nome de Jesus. Recebe, Pai, a gratidão. Recebe e traz um renovo poderoso na vida dos seus filhos nessa noite. Traz um renovo poderoso. Batiza com teu Espírito. Batiza com teu Espírito. Senhor, enche os teus filhos de dons. Enche os teus filhos de dons. Enche os teus filhos de unção. Senhor, manifesta neste momento, Senhor, a tua glória, a tua graça neste lugar. Nós entregamos ao Senhor a vida de cada um, Pai. Nós entregamos cada um que está sendo ungido agora. Seja agora envolvido pela graça do Senhor. Seja envolvido agora pelo poder de Deus. Seja envolvido agora pelo amor de Deus.